Se eu consigo contribuir mais com a Unir, para mim eu sou Unir, não é slogan, não. Essa é uma frase que eu não quero esquecer, então eu vou dizê-la agora. A minha formação, ela está nesse processo de que a universidade para mim não é um evento. O que acontece? Como eu acabo me encontrando como um sujeito social, uma pessoa que pertence a uma comunidade e que essa comunidade tem sua história, essa história é a história dos silenciados, é a história dos que buscaram oportunidade, está nos meus antepassados. Para mim, na minha vida, as coisas se conectam, né? Nessa tarefa de respeitar a minha ancestralidade e de me colocar no futuro, estar na Unir, estar na universidade, me torna essa pessoa que constrói um pensamento, né, da pertinência científica, das universidades na Amazônia, que cooperam entre si e que participam de uma comunidade científica que é global. A comunidade científica, ela tem essa coisa de ser mais do que um grupo ou de uma pessoa, de um lugar. É de ser um pensamento que contribua para a qualidade e melhoria de vida desse estar no mundo. Mas nesses lugares que precisam da ciência como defesa da exclusão, sabe? Como proteção. A proteção no sentido de ser visto. Então, essa universidade, eu não tenho problema nenhum de discutir uma universidade que permita as políticas afirmativas, que vai desde as políticas afirmativas por conta da cor até as políticas afirmativas por conta da condição de gênero, porque tudo isso é excluído. A universidade ela foi pensada para ser um espaço do saber e do conhecimento, mas como uma dádiva. E não é. Ela era um direito, né? Então, eu penso que eu me fusionei com a Unir e com a universidade. E depois que eu fui para o Amapá, eu me fusionei com a ideia de pertencimento e de ser amazônico. Tem uma escola francesa de análise do discurso que me chamava bastante atenção. E eu peguei o material das minhas entrevistas, até publiquei um livro, o currículo na Unifap, né, um ensaio de análise do discurso. Já com essa questão, durante o próprio mestrado, eu tive a oportunidade de estar no Canadá. E no Canadá eu queria compreender como era a gestão universitária, né, para experiências de intercâmbio, de mobilidade estudantil, já que eu era uma aluna de mobilidade. Essa é a primeira família canadense que me recebeu. Isso aqui é 1995. Aí eu fui fazer, eles foram minha host family, em St. Catharines, Ontário. E essa foi a primeira família que me recebeu, mas não dá, porque estragou. Mas eu tirei já a foto. Ele é um cientista de renome na área de biologia. Ela é a esposa deles, primeiras a me receber, quando eu me formei. E ali eu começava a entender que o currículo e a gestão, eles andam de mão dadas. Que a universidade, ela pode ser uma experiência. Que aí me explicava a minha paixão pela universidade como objeto de estudo, porque fazia parte da minha experiência, dessa ideia de universidade ou da minha vida, a universidade acabar não sendo um evento, ser uma presença intelectual, uma presença afetiva, uma presença profissional, né? E que me define no mundo também. É porque a comunidade científica, ser um cientista, foi quando eu conheci Latour, um antropólogo. Ser um cientista não é estar fora dessa rede para conseguir recursos, para conseguir espaço, para conseguir a palavra no mundo, na verdade, no conhecimento, né?
E na especialização eu tinha revisitado o livro que Paulo Freire tinha acabado de lançar, Professor Assim Tia Não, e ele dizia assim, que não haveria uma forma de ser professor, de ser professora, sem uma louca paixão pelo conhecimento. E eu entendia que essa louca paixão pelo conhecimento na universidade se reflete na pesquisa. Porque quando eu vou, daí do mestrado eu vou para o doutorado, eu me pergunto, qual universidade para a Amazônia? Como uma universidade contribui para libertar a região das assimetrias regionais? Que nem a Universidade de Manaus, né, que é a primeira para mim, eu reconheço como a primeira universidade da Amazônia, fica nessa disputa de concepção de universidade para, por exemplo, a gente assumir na literatura que a Universidade Federal do Paraná, de fato, pelos termos técnicos, burocráticos e inclusive legítimos, é a primeira universidade do país. Para mim não é, porque a Universidade de Manaus, a Amazônia, ela traz uma concepção de universidade como pertencimento social, que nós que entramos na universidade defendemos como um ambiente democrático, como pertence, era pertença social também. A gente só não sabia como dizer isso. Então, no doutorado, eu faço essa pergunta, desenvolvo um conceito. A minha banca, o professor Alex Fiuza, que foi reitor da Universidade Federal do Pará, ele esteve na minha banca, além do meu querido orientador, professor Luiz Aragon, além da professora Rosa Cefedo Marim, né? E o professor Paulo, da Universidade do Pará, do Departamento de Educação, mas o professor Alex Fiuza, ele pergunta assim, por que você não propõe a tese da pertinência cultural das universidades? Aí eu dizia, porque o conhecimento científico é um direito das universidades amazônicas. E a pertinência científica, como eu estou propondo como tese, ele assegura a identidade amazônica ou a condição identitária como parte desse direito ao conhecimento científico. E aí o conceito de pertinência científica é o meu desafio até eu parar de trabalhar, né? Porque você precisa entender a universidade como parte desse processo de desenvolvimento, como de frente para a fronteira, como de frente para os povos, como de frente para as populações e como integrada a esse processo. Aí eu desenvolvo esse conceito no doutorado. Então eu me formo de pedagoga, né, aos poucos compreendendo o processo do conhecimento, depois a gestão do conhecimento, a política do conhecimento e a construção de um conceito de universidade para ir na Amazônia, enfrentando a política científica como sendo uma política que integra a comunidade em favor da Amazônia. O resultado desse processo eu sempre publiquei, né? Eu sempre fui muito afeta aos registros, né? Eu registro em imagens, eu registro em relatórios, eu registro em livros, eu registro em prestação de contas, eu registro em evento. Mas o que gera e que confirma todo um pensamento sobre a universidade na Amazônia e sobre universidade para além de mim, né? A universidade ao longo do tempo dos meus antepassados, até um futuro que eu não sei qual é visto no livro Ciência e Educação Superior na Amazônia, que é o livro que resume a minha tese de doutorado. Lá, inclusive, eu descrevo os principais conceitos com os quais nós lidamos com a educação superior. Conceito de diversificação, diferenciação, conceito de capacidade instalada, massa crítica, porque nós temos que ter uma linguagem para dialogar na gestão da educação superior e na ciência. Então, existem os paradigmas, sim, que são quebrados volta e meia, mas existe também uma linguagem. Aí, em educação superior na Amazônia, no caso, ciência e educação superior na Amazônia, eu estou lá com essa conversa que vem sendo atualizada, né? Mas estou lá. O resultado, o produto é esse trabalho.